E aí galera, beleza? Bom demais? Que episódio foi esse, hein? O episódio 5 de Invencível veio com simplesmente uma das melhores lutas e mais pesadas da série até o momento, pessoal. E não foi só pancadaria, hein? Teve também muita carga, né, emocional, principalmente envolvendo o Nolan e a Debbie. E você pegou algumas referências desse episódio, galera? Então já deixa o like, se inscreve no canal para não se esquecer depois, pessoal. E se inscreve também para ajudar a gente a bater a nossa meta de 1.000 inscritos, pessoal. Então, bora comigo! O episódio já começa com o Nolan conversando com o Mark e dá para perceber claramente que o Mark não quer estar ali, pessoal. Se fosse uma escolha dele, ele já teria falado com o pai, né, que não iria de jeito nenhum para poder ajudá-lo, e ele só está indo ali porque ele sente a responsabilidade de proteger de fato a Terra, pessoal, não tendo outra escolha. Então já começa ali com esse conflito forte entre eles. E ele não acredita no pai, mas também não pode simplesmente ignorar a situação. Logo depois a gente parte do Nolan conversando com a Debbie, depois de tanto tempo, e a forma como esse diálogo acontece é bem interessante, porque ele vai falando ali o que aconteceu e por que aconteceu, e ele ainda diz que ele ainda ama ela, né, e sente falta dela, só que isso não ameniza o que ele fez, e tem um determinado momento que ela até bate nele, e isso mostra muito a emoção dela naquele momento, a dor mesmo, porque no fim é isso, pessoal. Ela sente que foi roubada, a vida dela foi roubada por ele. E ela tinha um marido ali, né? E tinha uma vida no qual simplesmente não vai voltar atrás e ele simplesmente roubou isso dela, tanto a vida quanto o marido que ele tinha, né? Aquela personalidade que ele tinha. Então, como o Nolan e o Alien estavam recrutando ali pessoas para poder ajudar nessa guerra, a gente vê também ali a introdução de uma nova personagem, ou pelo menos uma personagem que deu um destaque para ela nesse episódio, que é a Zoe, que ela é aquela menina ali, né, que fica dentro daquela armadura tecnológica, como se fosse um homem de ferro ali, né, do universo do Invencível. E tem também um momento em que o Alien, ele vai atrás dela ali, né, para poder chamar ela para poder participar da colisão dos planetas, para poder ajudar ali de fato nessa guerra. Outro ponto também bem interessante é um diálogo que ocorre entre a Debbie e o Mark, e dá para ver que ela ainda está muito abalada, e ela comenta sobre o Nolan e fala para o Mark que basicamente ele tirou tudo dela e agora está tentando tirar também o filho dela, pessoal. E então a cena é uma cena bem pesada ali também, semelhante ao que foi a Debbie com o Nolan, a conversa deles, e ainda mais lembrando de tudo ali que ele já passou, né? Que ela já passou na mão do Nolan, ela comentou ali com o Mark, foi uma cena bem impactante também. E logo depois que todos eles se juntam, o Mark, o Oliver, essa garota Zoe, todos eles se juntam, aí que vem um grande momento do episódio, pessoal. O episódio que chega no seu ápice ali, é nesse momento que é a tão esperada luta contra os Viltrumitas, pessoal, onde que eles estão numa nave e eles são atacados por esses Viltrumitas. E, pessoal, no meio dessa luta, como o Conquista era um dos Viltrumitas que estavam ali no ataque, teve uma cena bem interessante ali, né, uma referência direta até à própria série, aonde que o Oliver ele acaba enfrentando ali o Conquista e em determinado momento o Conquista segura a cabeça dele e começa a apertar para estourar. Enquanto isso o Oliver desesperado começa a dar socos ali no peito do Conquista. E essa é uma referência direta, pessoal, àquela famosa cena lá da primeira temporada, onde que o Nolan acaba segurando ali, né, o velocista dos Guardiões Globais, da mesma forma, enquanto ele começa dando vários socos ali no Nolan, no peito do Nolan. Mas porém, a diferença aqui, né, que o Oliver foi salvo, já naquela ocasião o Nolan acabou estourando ali de fato a cabeça daquele velocista. Então isso foi um detalhe bem interessante ali para quem conseguiu pegar. Uma outra observação bem legal contendo o Oliver é em um determinado momento ele precisa ali respirar no espaço e o Nolan manda ele para um planeta, galera. Só que o Conquista vai atrás dele também para tentar matá-lo naquele planeta. E aí que vem a grande luta, pessoal. Aquela escala ali de vez, a situação escala de fato, porque ali que começa a luta entre o Mark e o Conquista, a luta final entre os dois. E um ponto bem legal, pessoal, que aconteceu tanto nas HQs quanto na animação, onde que a primeira luta ali que teve entre o Conquista e o Conquista começa enforcando o Mark, mas só que agora acontece o contrário, o Mark já dá um troco e segura o pescoço do Conquista até o final da luta, e ele acaba mencionando isso, né, que o Conquista não vai respirar mais, lembrando ali, né, uma outra referência direta ao episódio onde que ele luta com o Conquista acaba enforcando ali, tentando matar o Mark enforcado também. E pessoal, essa parte da luta é muito tensa, porque dá pra ver o desespero total ali do Conquista, tentando tirar o Mark ali
ali do pescoço dele para conseguir respirar e não conseguindo, enquanto o Mark tá ali segurando com tudo, pessoal. Essa é uma cena muito intensa e bem legal mesmo. E é nesse momento que a gente vê o Conquista rasgando o Mark ali ao meio, arrastando ele ali e arrancando as suas tripas, puxando ali de uma forma bem desesperada, uma por uma, num desespero absurdo para poder matar ele. E mesmo assim o Mark resistindo. E esse aqui, pessoal, foi pra mim, né, a cena mais épica até agora de todas as lutas que teve na série até o momento. Onde que no fim ali a gente acaba vendo o Mark conseguindo de fato matar o Conquista agora, dessa vez permanente e de verdade, pessoal. Assim como foi nas HQs. Agora só teve um único ponto negativo nesse episódio, pessoal, que eu achei até estranho e meio forçado também, foi na parte do Alan e da Zoe, que no meio daquela batalha ali que eles tiveram no espaço, eles tiveram em algum momento que se esconder ali na própria nave dos Viltrumitas, e isso não fez muito sentido, tendo um momento ali que até os Viltrumitas que sobraram, né, conseguiram sobreviver, eles acabam procurando ali o Alan e a Zoe, e eles acabam falando assim, nossa, mas como, para onde que eles foram? Aqui não tem nada para se esconder, porque aqui é o espaço, não tem lugar nenhum para esconder. E obviamente eles estão escondidos na nave, pessoal. Isso é uma dedução óbvia ali que eles não tiveram na hora e eu achei um pouco meio forçado. Mas no geral, galera, esse episódio foi absurdo, teve emoção, desenvolvimento de personagem e uma das lutas mais pesadas da série até o momento. Pelo menos na minha opinião, né, claro. E muito de vocês também, eu aposto. E mostrou também mais uma vez que o Invencível não tem medo de ir longe demais nas cenas, pessoal, assim como a gente viu. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? E vocês, você curtiu o vídeo? Já deixa o like, pessoal. Se inscreve no canal para ajudar a gente a bater a nossa meta de 1000 inscritos. Que isso ajuda demais a gente, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui!